Alô, amigos, estamos aqui para mais um programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Conosco hoje, para uma entrevista, vamos falar de vários assuntos importantes para a nossa economia espiritual, Carlos Eduardo Luz. É uma satisfação estar aqui nesse seu programa, Sidney, cuidando, como você disse, da economia espiritual. Porque a nossa vida hoje em dia é correr atrás do prejuízo, como muitos dizem, né? Correndo atrás de coisas materiais. E lembrando que o nosso corpo físico, as coisas materiais, elas têm um prazo de validade, enquanto que a nossa contraparte espiritual, ou seja, a contraparte espiritual do ser que somos, é imortal. Então, cuidar da economia espiritual, como você iniciou o programa, é muito importante, porque nós estamos cuidando do tesouro que a traça não rói e que o ladrão não rouba. Carlos, costuma-se dizer na atualidade, a ciência já começa a aceitar, que o nosso interior, a nossa alma, tem que ser bem cuidada, porquanto, se isso não acontecer, podem surgir doenças físicas. Aliás, há uma corrente de cientistas que até diz que as nossas doenças físicas nada mais são do que o reflexo das nossas doenças espirituais. Isso é verdade, Carlos? Com toda certeza, né? O Espiritismo acrescenta a ideia do psicossomático, ou seja, essa especialidade, poderíamos dizer, essa especialidade médica que cuida das relações entre os problemas emocionais, os problemas psicológicos e a redundância dos seus efeitos em termos de problemas físicos. O Espiritismo amplia essa ideia, falando que o nosso espírito, ele sendo o protagonista, né, do nosso processo evolutivo, que é o nosso objetivo existencial aqui na Terra, nessa escola de aprendizagem aqui estamos, utilizando o nosso corpo físico como um instrumento de escola. Então esse é o nosso objetivo, estarmos aqui na Terra, e o corpo físico então é o nosso veículo, é o veículo do espírito. Então o espírito usa o corpo para vivenciar experiências que lhe acrescentarão valores que não são outros que aquele que o Evangelho disse, que a traça não rói e que o ladrão não rouba, ou seja, as virtudes desenvolvidas, descritas no Evangelho de Jesus, bem como as aquisições culturais, ou as aprendizagens, as aquisições intelectuais. Então tudo isso aí vai agregando ao espírito que somos valores que ao longo da nossa existência nós vamos mais e mais aumentando, mais e mais nós vamos enriquecendo a nossa economia espiritual. E caso nós não estejamos cumprindo esse nosso programa curricular, né, a pedagogia divina nos cobra em termos de refletir no nosso corpo físico patologias que farão com que na nossa luta por restabelecer o equilíbrio orgânico, por sairmos da dor que normalmente acontece em doenças, a partir disso aí nós vamos então desenvolvendo qualidades morais, né? Richard Simonetti, né, esse nosso grande amigo e orador aqui de Bauru e aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, ele dizia que a dor é o sino, né, que nos chama para as igrejas, para os centros espíritas, para os templos, porque a partir da hora que a pessoa passa pela dor, passa pela doença, principalmente a doença grave, ela começa a refletir da finitude do ser, da contraparte mortal do ser. Carlos, ele cogita da realidade espiritual. Isso quer dizer, tudo isso que você falou aí, com um linguajar assim, até, vamos dizer, até científico, nós vamos até tentar passar um pouquinho mais no nível de algumas pessoas mais simples, significa que quando eu não sou bom, quando eu alimento o ódio, o ressentimento, quando eu faço mal para alguém, isso pode virar doença? É isso, Carlos? Com certeza, né, Cícero? Com certeza, é exatamente isso. Essa linguagem sua, inclusive, é uma linguagem para todos nós que estamos em aprendizado na Terra. Muitos, para aprenderem isso que você está falando, e de maneira tão didática, de maneira tão clara, a pessoa às vezes passa por grande sofrimento para aprender.
Então, quando nós temos uma oportunidade, né, de cogitar, de estudar, né, entendermos esses aspectos, nós podemos agir de maneira preventiva e evitar as doenças, buscando sermos menos rancorosos, guardarmos menos mágoa das pessoas, exercitarmos o perdão, pensando até que no futuro a terapia ocupacional incluirá na prescrição do profissional de medicina, incluirá a atividade voluntária, a prática do bem, o trabalho em favor do próximo. As religiões ajudam o indivíduo a ser melhor e, com isso, sofrer menos e ter menos doenças? Exatamente, né, Sidney? Aquela frase que a gente sempre repete na casa espírita, né, ou nas casas religiosas em geral, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Ou nós aprendemos, ou nós agregamos valores à nossa economia espiritual pelo amor, pela compreensão, pela inteligência, ou se nós insistirmos em fazermos as coisas a nossa maneira antiga de proceder, a nossa maneira que nós evoluímos da animalidade e trazemos algumas heranças desses nossos irmãos dos reinos inferiores da natureza, ou seja, violência, agressividade, revidar a violência com violência, porque no ser humano, ele é portador de racionalidade, de inteligência, toda a agressividade, toda a agressão que nós recebemos, nós devemos sempre procurarmos a via da inteligência para resolver a questão. Do diálogo, da diálogo, conversa. ou a compreensão, ou às vezes até fazermos a pessoa que nos agrediu e compreender que aquela agressão é pior para os dois. Às vezes é pior até mais para quem está agredindo. Para o elemento ativo da agressão. No próximo bloco eu vou perguntar ao Carlos quais são os remédios que podem nos auxiliar a minimizar as dores, as doenças. Quero saber dele se no Centro Espírita nós encontramos remédios para auxílio desses nossos problemas e outros assuntos relacionados com o passe magnético. Não saia daí, no instantinho estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, falando sobre um assunto importantíssimo para você, caro telespectador: a dor, a doença, como minimizá-la. Carlos, no Centro Espírita nós podemos encontrar alguma coisa para nos auxiliar a diminuir as dores, os sofrimentos? Sim. Como nós falamos no primeiro bloco, né, sendo a doença, a dor, né, o sino que nos chama para a casa de oração, para o contato com a nossa, cogitarmos da nossa importância, da nossa parte espiritual, de cuidarmos dela, então, com certeza, indo à casa espírita, lá encontraremos o lenitivo para as nossas dores, para os nossos sofrimentos. Seja mais específico, o que o Centro Espírita oferece? Você lá traz algum espírito que me livra da doença, ele faz um gesto lá, assim, vamos dizer, relacionado com os atavismos psicológicos, ou então ele retira de mim o espírito ruim? É assim que é a metodologia espírita, Carlos? A pessoa chegando na casa espírita, Sidney, ela é atendida no atendimento fraterno. Seria o equivalente, entre aspas, do confessionário.
Mas é bem diferente no aspecto que, na concepção espírita, a pessoa que busca a casa, a gente não tem condições de libertar a pessoa das suas imperfeições. Quer dizer que não é só chegar aqui, pôr a mão, tirar o espírito que está tudo resolvido? Então, e ainda nesse caso, se for um problema espiritual, que a pessoa tenha acompanhamento do espírito, passando pela dificuldade existencial, pelo problema, ela vindo com esse problema, ela tendo esse diálogo no atendimento fraterno, o atendente fraterno irá explicar para ela os fundamentos do espiritismo e o recurso que ela pode fazer para eliminar a sua dor, ou atenuar pelo menos a sua dor, ou atenuar a sua doença, ou resolver o problema espiritual que a traz. Mas lembrando sempre que o protagonista do processo é a própria pessoa, é ela se empenhar nas virtudes ensinadas no Evangelho de Jesus. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu estou mais interessado agora saber o seguinte, como que é essa história de passe? Porque a gente estudou um pouquinho e sabe que o passe magnético vem datado lá do começo do século XIX, talvez até final do século XVIII, com Mesmer, trazendo as possibilidades magnéticas do corpo do indivíduo. No centro espírita, costuma-se usar a expressão passe magnético, mas na verdade é um passe misto, né, Carlos? Em que o indivíduo dá do seu próprio magnetismo, complementado e potencializado pelos espíritos, é isso? Exatamente. E o que é interessante é que a nomenclatura magnético foi realmente extraído da física, e imaginava-se que fosse realmente um tipo de magnetismo. E o próprio Mesmer chamou de magnetismo animal. É alguma coisa que é transferida de uma pessoa para outra. E com os estudos que são feitos hoje, se chegou à conclusão que existe sim fluidos que passam de uma pessoa para a outra, e além disso existe a questão da fé da pessoa, existe a questão dela se sentir apoiada, dela ter uma palavra que compreenda e que explique a razão do seu sofrer. A partir dali, ela se empenhando numa nova vida, voltando a dizer, com a prática do bem, do amor, da caridade, do perdão, aí com certeza os seus sintomas, as suas doenças, elas verão revertidas de uma maneira que eu usaria uma palavra que o Espiritismo não usa muito, de uma maneira até milagrosa, porque do ponto de vista espírita, milagre é a derrogação das leis naturais. Né? E não é o caso, né? Não é o caso. Carlos, o passe magnético tem alguma coisa a ver com a acupuntura, com a homeopatia, com o jorei, com o reiki, e o que agora está entrando nos hospitais de mais de 80 países, o chamado toque terapêutico? Com certeza, Sidney. É que eles atuam exatamente no perispírito. Eles não atuam diretamente. Espera, vamos devagar, Carlos. O que é perispírito? Por acaso é aquela vestimenta espiritual que nós chamaremos assim vulgarmente de vestimenta da alma, é isso? Exatamente. Porque se nós imaginarmos a alma como centro da inteligência, centro do sentir, do amar, do ser que somos, o corpo físico é a nossa contraparte, é o veículo que nós interagimos no mundo, na realidade material. O que faz a interface, que faz a conexão entre o espírito e o corpo físico é o perispírito. Então quer dizer que é o elemento intermediário. Eu tenho o espírito, a minha alma, tenho o meu corpo, e o perispírito é esse elemento intermediário. Exatamente. E toda doença, isso que eu queria saber. Ela começa ali, e aí ela se reflete no corpo físico. Então toda essa terapia acontece assim. Carlos, desculpe a ignorância, mas o perispírito é uma espécie assim, de mata-borrão que puxa essas manchas pretas dos nossos vícios, dos nossos ódios, e fixam-se ali e viram doenças? É isso? Exatamente. Existe um mecanismo dessa pedagogia cósmica, poderíamos até exagerar dizendo isso, que as nossas falhas, as nossas ações contrárias essa harmonia universal que existe, elas ficam gravadas lá em nós, na nossa parte não física, e após, em tempo adequado, ela vai manifestar, produzindo efeitos que produzirão
uma correção do nosso comportamento. Então é um pontinho preto que fica lá no nosso elemento intermediário, na nossa alma, que depois vira doença, vira um câncer ou coisa assim, é isso? A menos que seja drenado preventivamente. É nisso que eu estou interessado. O passe magnético, o misto que no centro espírita você aplica, que retira uma parte do magnetismo animal e junta-se com a ajuda dos espíritos, que potencializa essas forças animais, ela drena esses pontos negativos para tirar as nossas doenças? Exatamente, há essa drenagem, mas tudo isso, né, Sidney, está condicionado a um mecanismo mais complexo, que é a questão da lei de causa e efeito. Pera, mas eu não quero entrar nisso ainda. Eu quero saber que tem a ver o passe com a homeopatia, com a acupuntura, com o toque terapêutico, com o jurei e com o reiki. Tem alguma coisa a ver? Volto a falar, é a questão do perispírito, então. Eles atuam nessa região do perispírito, drenando esse escuro, esse ponto escuro que você falou, impedindo que ele reflita no corpo físico em forma de patologia. É uma espécie, vamos dizer assim, de diminuição, de minimização do problema para que a pessoa tenha o ânimo para se recobrar e curar-se da sua doença, é mais ou menos isso? Exatamente. E agora, o que é interessante é que se a pessoa, juntamente com esse auxílio que ela recebe da casa espírita, ela retomar, né, ao seu proceder de acordo com o que ensina o Evangelho de Jesus, aí realmente torna-se nós podemos falar em cura. Então vamos ver se eu entendi. O passe, a acupuntura, a homeopatia, o jurei, o reiki, o toque terapêutico, eles minimizam, eles ajudam, dão uma força para o indivíduo como se fosse uma transfusão de sangue. Exatamente, essa é a ideia. A transfusão de um sangue bom para alguém que está debilitado, que está anêmico, que está necessitando de um sangue melhor, né? Isso aí, falando em termos espirituais, essa analogia, essa metáfora, essa comparação é bem adequada. Assim. Pelo que eu estou entendendo que você está falando, e não vamos ter tempo para tratar desse assunto neste bloco, por isso nós vamos encerrar esse aqui já já. Pelo que eu estou entendendo, Carlos, tanto qualquer um desses instrumentos de que falamos, inclusive o passe magnético, e daqui a pouco vamos saber como é que nós tomamos o passe magnético aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, tudo isso aí não funciona nada, funciona por uns tempos, mas tem que ser acompanhado da nossa transformação moral, da nossa melhoria interior. Exatamente. É isso? Exatamente. Sem a gente melhorar o nosso espírito, não saramos? Não saramos. No próximo bloco, eu quero saber mais deste entendido no assunto, que foi o braço direito do professor Hernani Guimarães Andrade, que militou nesta casa durante muitos anos. Quero saber dele como conseguir a cura definitiva. E depois, quero saber dele como é que nós podemos tomar passe aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Não saia daí, o assunto é importante e do seu interesse. Voltamos já já.
Estamos de volta para o último bloco de hoje, um assunto importantíssimo, a doença. Como é que eu melhoro dos meus problemas de saúde? Carlos Eduardo Luz diz que nós podemos melhorar ou ter um alívio das nossas doenças com homeopatia, com acupuntura, com a medicamentação alopática, que é essa que nós tomamos das farmácias, o jurei, o reiki, e hoje tudo isso aí, esses passes todos, estão sendo levados para os hospitais com um nome diferente, né, Carlos? O toque terapêutico, que nada mais é do que o passe espírita, o reiki e o jurei. É isso? Exatamente. Carlos, eu estou assim ansioso para saber como é que eu faço para tomar passes no Amor e Caridade, no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Mas me responda uma coisa, essas medidas que eu mencionei para você são paliativas? Se são, como conseguir a cura definitiva, Carlos? Então, Sidney, a gente vê que as pessoas que procuram a casa espírita, que procuram o Centro Espírita Amor e Caridade aqui em Bauru, muitas vêm, passam pela terapia do passo, que nós denominamos fluidoterapia, passam pelas terapias da casa, né, específicas para a depressão, ou outras, e realmente tem melhoras acentuadas. Agora, muitas, daqui a pouco, passam algum tempo, voltam outra vez a buscar a casa em busca de terapia. Por que isso, Carlos? Porque a causa não foi debelada? Exatamente. A causa é a causa comportamental. Né? Existe uma correlação entre comportamento e saúde, né, que a medicina psicossomática está cansada de saber, podemos dizer isso. E a questão do espiritismo, ele explica que essa causa remonta, inclusive, vidas passadas. Ah, entendi. Então quer dizer que algumas doenças que eu tenho nesta vida, e eu não fiz nada, eu sou muito bom nesta vida, e elas começam a me atormentar, se eu não encontro as causas nesta vida, eu vou ter que procurar em outras vidas? Exatamente, a remonta vidas passadas. Por isso, então, que a ciência atual está aderindo à chamada TVP, a terapia de vidas passadas. Eu posso trazer doenças de vidas passadas, Carlos? Ah, exatamente. E a TVP é um caso específico. Agora, o que é interessante da TVP, ela está para o tratamento, né, de saúde espiritual, assim como a cirurgia está para um tratamento de uma doença que poderia ser tratada também clinicamente. Né? Então, o tratamento clínico das doenças seria mudar o comportamento, colocar o comportamento dentro de um comportamento descrito no Evangelho de Jesus, e além disso a pessoa buscar ser otimista, né? Buscar ter ânimo, sempre buscando o melhor de tudo. Pensamentos positivos. O ódio provoca doença? Ah, com certeza. Aquilo é uma agressão permanente no organismo. Ou a mágoa, o rancor, o ressentir, a palavra ressentir é a pessoa sentir, ficar sentindo aquele mal que nos fizeram uma única vez. Quer dizer que o inimigo, quando nós temos um inimigo, não é que nós o prendemos, nós nos prendemos a ele, é isso? Exatamente. Nós perpetuamos aquele mal que ele fez pra gente uma única vez. Nós somos parceiros desses nossos inimigos em causar sofrimento a nós mesmos. E aí a mágica, Sidney, está exatamente no perdão que Jesus ensina. Quando nós perdoamos, nós imaginamos que perdoando a gente está favorecendo aquele que nos fez o mal. Muito pelo contrário. O perdão ajuda a nós mesmos, é isso? Exatamente. Ele nos liberta? Ele liberta muito mais quem perdoa do que quem é perdoado. Então, isso é uma sabedoria do Evangelho de Jesus, que tem um fator importantíssimo na nossa saúde. Carlos, como é que eu faço para tomar um passe magnético que venha ser ministrado por uma pessoa, um ser humano, e também conseguir a ajuda dos espíritos? Aquele que você chama de passe misto, que vem o magnetismo do passista e que é potencializado pelos espíritos. Qual o primeiro passo para o passe? É a pessoa buscar a casa espírita, buscar a reunião pública e chegar, pelo menos,
uma hora antes da reunião pública, onde começa o atendimento fraterno. Vamos deixar claro que nós vamos falar da realidade do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e na sua cidade pode ser que a regra seja diferente, mas vamos ver como é que funciona aqui. Nós temos reuniões aqui domingo às 9 horas da manhã, às segundas, quartas e sextas às 20 horas e às terças e quintas às 15 horas. Como é que eu faço para me submeter ao passe magnético? Chegar uma hora antes desses horários que você falou. Chegar uma hora antes e na entrada do Amor e Caridade nós temos as recepcionistas. São pessoas que nos dão as primeiras orientações, onde fica o salão, onde nós devemos buscar o atendimento fraterno. Carlos, você falou em confessionário, eu fiquei meio assustado com essa palavra. O termo correto não seria mais uma entrevista? Exatamente, o próprio nome já diz, atendimento fraterno. É uma pessoa que vai nos ajudar de maneira como um amigo nos ajudaria. Não está ali para nos condenar, para nos julgar, para perdoar pecados, porque ser humano, não cabe ao ser humano esse tipo de situação. E então ele é parecido em alguns aspectos assim, do confessionário, o atendimento fraterno, mas é totalmente diferente. Mas no confessionário, se eu bem me lembro, quando eu era pequeno e ia até a igreja, nós ficamos isolados com o sacerdote. Aqui, a pessoa que é entrevistada, ela também fica sozinha. E como é que faz quando é um homem ou uma mulher? Como é que fica isso, Carlos? Então, o que acontece no atendimento fraterno... Não é uma sala fechada? Não, é uma sala, é um ambiente discreto, mas não é um ambiente íntimo. Não é uma sala porta fechada. A orientação dos atendentes fraternos é que a porta fique aberta durante as entrevistas. Mas aí a pessoa então relata o seu problema. E o orientador, à luz da doutrina espírita, ele vai apontar para a pessoa o que a casa tem de disponibilidade para oferecer. Carlos, eu imagino que você deva, numa entrevista como essa, dizer para a pessoa, em primeiro lugar, tome o passo. Segundo, faça o bem. Terceiro, estude a doutrina espírita. Estou certo? Exatamente. E como que é feito esse encaminhamento? Então, vamos supor, eu venho numa reunião, uma hora antes, eu peço uma entrevista e você me atende. Qual a orientação que você vai me dar, ou quais são os passos que surgirão para que... Porque eu estou imaginando, Carlos, que além do passe, você queira que haja uma mudança de comportamento do paciente, é isso? Exatamente. E como que ele vai se comportar de maneira diferente? Ele vai trabalhar, vai fazer o bem, ele vai orar? Quais são as recomendações, Carlos? O interessante é que no primeiro momento a pessoa vai ser atendida e a força espiritual do Centro Espírita Amor e Caridade, que é grande, que é enorme, ela vai atuar em favor dele, ele pode sentir melhoras até sem ele fazer muito em favor de si mesmo. Mas é orientado a ele que no médio e no longo prazo cabe a ele tomar a frente no seu processo de mudança, de reforma íntima, como diríamos, de reformar os seus valores, aí adequar o seu proceder, o seu falar, o seu agir e o seu pensar ao que ensina o Evangelho de Jesus. Carlos, vamos para encerrar o programa. Então, aqueles pontinhos pretos lá da minha alma, do meu perispírito, como você chamou, eles são parcialmente minimizados com o passe magnético, mas só serão retirados efetivamente quando eu mudar o meu comportamento, quando eu me persistir no bem, na verdade, evitar a maledicência e outras coisas mais que todas as religiões ensinam? Exatamente. A partir da hora que a pessoa tiver um procedimento evangelizado, vamos dizer assim, aí sim reverterá todos os seus sintomas de maneira permanente. Porque lembrando que Deus sendo Pai, Deus sendo amor, e a gente passando por um sofrimento, aquele sofrimento ele tem uma causa, e essa causa é atuar exatamente na nossa economia espiritual. Carlos, os espíritos só ajudam quem vem ao centro espírita ou ajuda também quem vai ao templo evangélico, ao templo messiânico, às igrejas católicas? Sim, com certeza toda pessoa que eleva seu pensamento em oração, ele tem a resposta de Deus, nosso Pai. Somos todos irmãos
independente, vamos dizer assim, entre aspas, da bandeira religiosa. Porque a religião é a divisão dos homens. Jesus não estabeleceu critérios aqui, esse grupo aqui segue a religião ali, aquele outro é ali. Essa divisão das religiões é coisa dos homens. O que importa é a mudança do seu coração. Exatamente. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço essa oportunidade, né, de conversar, dessa conversa tão agradável com vocês aí, né, com o Reginaldo, e poder passar à população de Bauru e região as informações sobre a nossa casa, o Centro Espírita Amor e Caridade, que aguarda cada um e para uma visita e, se necessário for, buscar o nosso atendimento fraterno, que com certeza será recebido por pessoas que têm muito amor no que fazem, têm muito carinho, têm muita afeição por aquilo e se dedicam realmente sob a inspiração da espiritualidade que nos governam, que nos apoiam, que dirigem a nossa casa sob a égide de Jesus, nosso irmão. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a você, caro telespectador. Até a próxima semana.